Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode, amigos. O episódio de hoje ele não poderia ser mais especial. Para conversar com a gente hoje, eu tenho aqui a Elo. E a Elo, ela é uma amiga de trabalho que virou uma amiga de vida, né, Elo? Vamos falar dessa forma. E hoje ela vem aqui para contribuir com um tema super relevante, que daqui a pouquinho eu já comento com vocês. E hoje ela está à frente como especialista em canais digitais de uma grande multinacional no segmento alimentício, né, Elo? Então, estou muito feliz, viu? Depois de tantos anos de amizade, né, de conhecer um pouco do teu trabalho, de ter aqui no programa, acho que vai ser realmente fantástico, assim, e muito contributivo para o momento que a gente está vivendo. Muito obrigada pelo convite. E a Rê veio do histórico profissional e acabou ficando pra vida, né? Foi minha chefinha no passado. E é daquelas pessoas que a gente gosta de ter como profissional e como amigo, que a gente gosta de indicar pra todo mundo, que foi muito maravilhoso trabalhar com ela e que a gente leva assim pra vida depois. Ai, viu, gente? O episódio ele acaba virando emocional também. Eu acho que boas relações trazem isso pra gente, trazem isso pra vida, né, Elo? E a pessoa que a gente convidou pra estar com a gente hoje também vem de círculo de amizade, né, Elo? Exatamente. A gente tem hoje aqui com a gente o nosso colega Vinícius. Conheci o Vini na faculdade. Ele é estrategista digital de infoprodutos, a área de foco dele. E também é um cara que eu conheci na faculdade, a gente estudou junto, fez trabalho juntos. E depois, no meio profissional, se tornou um outro profissional que a gente indica de olhos fechados. E foi onde a gente criou essa conexão. Acabei conversando com a Rê sobre negócio, sobre estratégia, e falei, eu tenho um cara que pode te ajudar e que vai ser a solução para os seus problemas. Boa, é um prazer Vini. estar aqui com vocês hoje, pra gente trocar essa ideia, né? Agora que eu trabalho junto também com a Renata nesse projeto novo dela, que em breve vai sair mais coisas aí Verdade. no mercado, e vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais de informações. E hoje boa. a gente, inclusive, vai falar algumas coisas sobre isso. Vai sim, Vini. Então, trazendo um contexto, né? O tema de hoje é posicionamento digital. Algo que não tem como nenhuma empresa, acho que nenhum profissional fugir, né? Mas existem caminhos, né? Existem orientações para que, principalmente para quem está começando e tem muitas dúvidas, né? E aqui eu trago, inclusive, o meu cenário, né, Vini? Eu acho que eu compartilhei muito contigo isso, né? Para quem tem um perfil, às vezes, mais low profile, em que teve a sua empresa muito com base em indicações, quando a gente chega nesse mundo digital em que a gente precisa, como é que eu construo autoridade, né? Mas uma autoridade que tenha relevância, um conteúdo que gere posicionamento, que seja contributivo. Como é que você passa a fazer isso e transmitir uma mensagem clara? Porque hoje a comunicação ela está cheia de ruídos. Então, saber o que comunicar em cada canal é essencial. Então, por isso, hoje sim, né, Vini? Então, hoje o Vini é um dos parceiros da R-Feira. A gente está aí para lançar um infoproduto em breve, né? E eu tenho certeza que a experiência ela já foi muito transformadora, viu, Vini? Pensar em como empacotar, né, o conhecimento e a expertise que a gente vive no offline e transcrever isso para um ambiente digital, nossa, já foi um aprendizado fantástico. Então, e ter você nesse caminho foi, assim, acho que determinante para o caminho que a gente escolheu, né? Então, por favor, vamos falar um pouquinho disso, assim, né, Vini? Traz um pouco da realidade das pessoas que te procuram e do que você entende como relevante para esse posicionamento digital, tanto de pessoas quanto de empresas. Perfeito. Então, normalmente eu costumo atender pessoas que já têm um offline muito bom. Que eu costumo dizer que é importante o offline vir antes do online, porque Verdade. A pessoa precisa ser boa no offline para ser boa no online. É só uma transgressão de barreira. Uma extensão. Uma extensão do que ela já tem como experiência, né? E eu ajudo especialistas em um determinado assunto, como você, a empacotar a tua experiência e o teu conhecimento em um produto digital. Então, esses produtos digitais são vendidos em plataformas da internet e a gente consegue empacotar eles em formatos de mentoria, em formatos de cursos gravados, de e-book, de outros formatos também, mas a ideia é que com isso a gente consiga trazer esse conhecimento num formato que te traga mais escalabilidade. Então, você consegue vender mais ele para mais pessoas sem necessariamente tendo que estar presente na entrega para cada um deles. Então, o digital te dá essa quebra, né, de barreira geográfica. Legal, e de esse contato com mais pessoas. Então, ele tem diversos fatores positivos, né? Quando a gente transforma um conhecimento em um produto digital, a gente consegue quebrar várias barreiras, a gente consegue ter mais liberdade geográfica, criativa, financeira. São vários fatores que são importantes e oportunidades que a gente pode aproveitar hoje em dia. Legal, Vini. E claro que a partir do momento em que a gente define o que entregar,
A maneira como a gente comunica e como a gente posiciona a empresa acaba sendo determinante, porque você precisa ter uma oferta clara, né, Lu? E mesmo explorar os canais que são os canais digitais que estão disponíveis da forma assertiva, né? Hoje dentro da tua carreira, né? Hoje você tem um grande background, né? Como é que você vê isso, né? Que insights você poderia trazer para quem está tanto numa linha de frente de infoproduto, quanto na sua comunicação de produtos e serviços, ou no seu dia a dia de construir uma persona que vai estar por trás daquela marca, que é algo que a gente fala bastante, assim, aqui no podcast, né? Porque, na verdade, os negócios, né, as relações são de pessoas para pessoas. Então, demais. como tirar essa informalidade que o digital, às vezes, traz para manter, né, essa conexão, criar as pontes da maneira certa? Eu gosto de pensar nessa estratégia de comunicação no digital de uma forma muito simples. Para mim, funciona como uma vitrine. Então, assim, essa é a tua primeira oportunidade de mostrar um pouco do teu serviço, um pouco da sua empresa e gerar curiosidade. Então, a importância de você estar no digital hoje não é mais uma questão de escolha, não é mais algo de, nossa, a minha empresa combina com isso, faz sentido para minha empresa estar no digital ou não, é uma coisa que você tem que estar ali onde as pessoas procuram por você. Se você não está ali, você praticamente não existe para muitos públicos de uma determinada faixa etária. Se você não está no digital, você não existe, literalmente. Verdade. E a questão de ter uma pessoa por trás da marca falando é uma coisa que a gente tem muito internamente no nosso time, quando a gente está incentivando funcionários da empresa a produzirem conteúdo, por exemplo, é que a marca, quando comunica, ela tem um limite. Eu, como marca, para eu me conectar com uma pessoa, eu tenho um limite, porque pessoas não confiam em marcas, pessoas confiam em pessoas. Então, não adianta eu, como marca, insistir em passar minha missão sem eu querer mostrar quem tá por trás, o brilho no olho de quem tá trabalhando com isso, Verdade. quem gosta de trabalhar Legal. com isso para gerar conexão e passar confiança. Porque eu, como marca, eu vou falar bem do meu produto. Não tem como. Eu não vou falar mal de mim mesma, eu não vou falar mal do meu produto, eu não vou botar nenhum defeito. Mas, ao mesmo tempo que eu falo muito bem do meu produto, é óbvio que eu vou fazer isso. Vocês esperam que eu faça isso porque eu tenho que falar bem do meu produto para vender. Mas agora, quando eu vejo um profissional que você percebe, você consegue ver verdade na pessoa falando. Então, quando você é um profissional falando com amor sobre o que ele trabalha, se ele fala com amor, se ele fala com paixão daquilo, você confia mais nessa pessoa. Você tende a querer, por exemplo, trabalhar com você. Porque a gente vê que você gosta do que você faz. É uma missão para você trabalhar com isso e guiar outros empreendedores. Então, quando você vê isso, você confia na pessoa. Você entende que ela não tá ali só por dinheiro. Ela tem um porquê por trás de tudo isso. Mas é um desafio, né? E vamos trazer, inclusive, o meu caso, assim, né? Da gente passar essa barreira de a maneira como eu me comunico no online, a maneira como eu tenho uma estratégia, né, de posicionamento, de oferta de produto, para quando eu vou para o digital, trazer essa naturalidade. Imagino que tu tem um trabalho também de convencimento, né, das pessoas que interagem contigo hoje nesse sentido. Tem bastante. Normalmente a maior dificuldade é tu ir pro digital e começar a produzir conteúdo. Só que o conteúdo, normalmente, ele precisa ser uma extensão da tua rotina. Então, tu simplesmente começar a documentar a tua rotina e mostrar os teus bastidores, mostrar você como pessoa mesmo. É muito importante e funciona muito bem. A Elô estava falando sobre a marca ter um limite e a pessoa ela tem mais conexão. Isso é o caso exatamente do infoproduto. Eu vejo com os clientes e no mercado como um todo, que quando o infoproduto está por trás de uma pessoa, ele vai muito mais longe do que quando ele está por trás de uma marca. Porque as pessoas se conectam muito mais com a história daquela pessoa. E não é só da parte boa, é principalmente da jornada de desafios que ela tem. Então, quando você compartilha comigo as tuas dificuldades, eu me enxergo em você. E quando eu vejo que você atingiu o objetivo que eu também tenho, eu tenho você como um espelho. Então, eu consigo quebrar essas crenças limitantes, vamos dizer assim, e consigo ver que se a Renata conseguiu e ela passou pelos mesmos desafios que eu passei, e ela tinha os mesmos objetivos que eu tinha, então talvez eu também consiga. Como que eu faço isso? Talvez a Renata consiga me ajudar. Então, esse posicionamento de você ser cada vez mais real, mais humano dentro do digital, é o que de fato funciona. Assim. A gente não consegue sustentar um personagem na internet. Então, quanto mais real a gente for, mais a gente vende ali. A gente falava sobre longevidade, né, na questão do infoproduto, né, e durante a etapa de planejamento nós falávamos disso, né, não é para ser um produto, né, de maneira aleatória, qual é a sequência, né, como construir algo que realmente tenha longevidade, que você consiga, e por vezes, né, o que eu acredito, né,
da diferença de fazer com que o digital, mesmo no digital, as pessoas sintam que tem alguém segurando na mão. Uhum. Porque é isso, né? O que vai fazer dentro, sei lá, de N produtos que eu encontro numa Hotmart ou numa outra plataforma, como é que eu escolho o que é o adequado para mim? Qual é o insight ou qual é a prova social que eu vou ter a partir daquela aplicação, né, Vini? Então, o nosso desafio é realmente conseguir pegar na mão. E isso é desafiador, porque teoricamente se espera numa escala, né, do infoproduto e do ambiente online, mas conseguir trazer um mínimo de singularidade para abraçar as pessoas que estão por trás daquela compra. Isso. E a gente consegue colocar estratégia nesse caminho, porque um dos maiores erros, né, vamos falar sobre a concepção de um produto digital, por exemplo. Um dos maiores erros que os especialistas cometem é justamente eles quererem envelopar todo o conhecimento numa coisa só, e fazer aquilo ser sobre aquilo que eles gostam. Só que tem que ser uma mistura de fatores. Tem que ser aquilo que eles gostam, aquilo que eles são bons e aquilo que o mercado pede. Uma vez que eu consigo fazer a intersecção entre todos esses pontos, o meu produto sim tem mais longevidade, né? Eu consigo fazer com que a minha oferta fique no ar por muito mais tempo, que faça sentido. E que tu estava falando sobre formatos, né? Sobre a gente ter mais proximidade. Uma esteira de infoprodutos, ela não necessariamente precisa seguir somente o produto de proximidade, que é normalmente a mentoria. Normalmente a gente quebra ela em alguns produtos. Então a pessoa ela passa por uma jornada com os meus produtos de iniciante, intermediário e avançado. O cara, quando está começando a jornada de carreira dele, ele tem problemas diferentes quando ele é iniciante. Verdade. Então eu resolvo aquilo com um produto de entrada, uma coisa mais simples, para resolver um problema mais pontual. Depois ele vira um cara intermediário, ele tem problemas diferentes. Avançado, problemas diferentes. Então, para cada tipo de problema, em cada uma dessas jornadas, a gente consegue construir um produto específico para cada uma delas. E aí, assim, Legal, a gente conecta essa esteira de infoprodutos. E a gente faz parte faz do processo mais. de evolução, né? Exato. Né? Vai seguindo a evolução daquele profissional mesmo, daquela empresa, né? E também se legal. coloca como especialista, porque acho que quando você quebra o infoproduto nessas etapas, nesse processo de crescimento do profissional, ou até para ti, como na hora de empacotar o teu produto, quando você se torna deixa mais específico isso, você consegue se posicionar como especialista. Porque para quem tá te conhecendo ali na hora, se você sabe de tudo, se você sabe de todas as frentes, você pode saber um pouco de cada coisa, mas você não é especialista. Agora, quando você foca em um objetivo específico, quando você consegue apoiar etapas específicas do processo de crescimento de um profissional, e quando você se coloca como consultora de uma área muito específica, você consegue se posicionar como especialista, porque você sabe muito bem daquilo que você está falando. Você não precisa saber de tudo ao redor disso, mas você tem essa especialidade, você tem esse conhecimento muito forte nisso que você está vendendo, e é por isso que você está vendendo isso. E posicionamento na internet é fundamental. Verdade. É o que a gente fala sobre, né? Você pode ter um excelente produto, né? Mas não como você vende, como você apresenta, como você entrega é o que vai fazer realmente diferença, né? E pensando, né, em tantos canais digitais, né? Como é que vocês têm visto, né, essa movimentação, né? O que gera mais autoridade, o que tem mais aderência, né? O que hoje a gente poderia trazer até como insights para quem está ouvindo esse episódio. Falando efetivamente, né? Pensando nos canais, um LinkedIn, que às vezes muitas pessoas têm dúvidas sobre como usar, ou um próprio Instagram, o que vocês poderiam contribuir com a gente? Cada canal ele tem uma função diferente no processo de construção de marca, de venda, de posicionamento estratégico da empresa. Não diria que todas as empresas precisam estar em todos os canais. Geralmente, ter uma presença ali para se mostrar presente nesses canais é importante, mas não necessariamente investir pesado em cada um deles, porque você tem que entender onde está seu público, né? Essa é a mensagem principal de toda decisão estratégica de onde você vai se colocar. É onde está teu público. Verdade. Então, se eu sou uma empresa B2B, é importante eu estar no Instagram? É importante estar no Instagram, porque o cara dono da empresa, ele não está só no LinkedIn. Ele também está deslizando no Instagram para descobrir coisas novas, e aí ele pode ser pego de surpresa, ele não está imaginando ser atingido por um ads ali, e ele consegue ser atingido por isso também. Mas eu também preciso estar no LinkedIn, porque ali no LinkedIn eu consigo falar mais sobre a minha empresa, eu consigo colocar mais propósito na minha comunicação, falar direto com empresas. O LinkedIn, as redes sociais também, elas têm diferentes formas de como você define o público que você quer atingir. Então, isso também é importante na estratégia. A gente não fala só de redes sociais, por exemplo. A gente pode estar no Google.
anúncios, que depende da fase onde você quer comunicar com esse público. Então, quando a gente está numa fase de conquista do público, a gente entra por um canal. Quando a gente está numa fase agora de conversão, a gente vai por outros caminhos. É uma estratégia que ela precisa ser muito bem construída, porque senão você demanda muito esforço em vários canais de comunicação sem precisar. Porque, Então por não exemplo, saia fazendo vídeos, viu? Não saia só fazendo. assim, Tem uma estratégia. às vezes você pode começar fazendo para você destravar. Exato. Se você se sente confortável, por exemplo, a gravar vídeos hoje, por exemplo, começou muito no Instagram, tá indo pro LinkedIn bastante, você vai ver cada vez mais vídeos de pessoas falando e se posicionando no LinkedIn, isso não era uma coisa que tinha muito antes. No LinkedIn você via muito conteúdo de texto, imagem ou vídeo institucional. Hoje não, hoje você vê mais a galera se posicionando lá como profissional, aparecendo, dando a cara a tapa e falando mais sobre. Mas isso começou muito no Instagram. Mas, por exemplo, não necessariamente o TikTok funcione pra você. Dependendo do tipo de negócio, o TikTok pode funcionar, mas você tem que saber se colocar lá dentro. Porque essa plataforma, ela exige uma linguagem específica. Você fala com um público mais jovem, então você tem que saber se colocar. Não adianta você só gravar um vídeo e colocar em todas as plataformas e achar que vai dar certo. Então, gravei um corte, fui lá e publiquei no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, em todos os canais que existem. Não funciona assim. Cada rede social tem uma linguagem. Então, por isso que é importante você estudar, entender sobre isso, para que você não demande esforço e pense, nossa, eu tô produzindo muito conteúdo, gravei várias coisas e não tá funcionando. Mas é porque você precisa entender com quem você está conversando, qual a linguagem você precisa utilizar, porque isso demanda muito do resultado do seu vídeo. Legal. Exatamente. E a gente falando de estudar, né, o perfil do consumidor. Vini, eu lembro de ter ganhado uma aula sua com relação a isso, né, de identificação do cliente ideal. Fala um pouquinho pra gente, no teu entendimento, como você define minimamente uma estratégia a partir da identificação do teu cliente-chave, né, do teu cliente-alvo? Então, tudo começa de uma boa pesquisa, na verdade. Então, antes de eu pensar no meu cliente, eu tenho que pensar no meu mercado e eu tenho que pensar no especialista. É o que a gente estava falando sobre conseguir encontrar essa intersecção de o que ele é bom, o que ele quer e aquilo que o mercado pede. Então, quando a gente consegue fazer uma boa pesquisa e encontrar bons resultados para isso, a gente tem uma direção, né? No teu caso, a gente foi encontrando aquilo que tu era bom, que tu era boa na tua experiência profissional, aquilo que tu gostava mais, que tu falava, Vini, eu acho que eu tenho mais aptidão para isso. Eu lembro disso. E eu ia procurando alguma coisa relacionada a isso, ia identificando oportunidade de mercado ou não, e aí eu fui vendo que a tua jornada, combinando tudo isso, a gente ia conseguir te colocar mais no mercado de consultoria, porque tinha mais espaço para crescer, o mercado pedia mais disso, então a gente pegou o que tu era boa, a gente pegou o que tu tinha aptidão e te colocou no mercado que tu já estava inserida, só que tu não estava pensando nele como uma proposta de infoproduto antes. Então, tudo isso combinou num produto hoje que tem bastante potencial, né? E a partir disso, aí eu vou procurar mais informações sobre o meu perfil de cliente. E o meu perfil de cliente, ele vai ser uma tarefa bem, bem difícil, assim, mas é de fato a gente calçar os tênis do meu cliente e tentar ser o mais empático possível para identificar todos os problemas e os objetivos deles e tentar entender como funciona e como pensam eles mesmos. Porque a partir disso a gente vai fazer um documento onde a gente vai... Não é só abrir lá, vou desenhar a persona. Tá, mas como tu vai derivar isso depois? Por que tu está fazendo tais perguntas? E quais perguntas são estratégicas para que tu consiga derivar uma boa comunicação depois disso? Sim, a gente falava sobre como encontrar uma dor, né, do teu cliente que seja monetizável e que você tenha condições efetivamente de tratar. Isso, porque existem diferentes tipos de problemas, e tem problemas que são mais caros e tem problemas que são mais baratos. Sim, verdade. Então a gente tem que encontrar uma maneira de conseguir encaixar tudo isso que a gente está falando, essa intersecção, e colocar isso com uma proposta para resolver um problema mais caro normalmente, né? Porque se eu quero começar no digital, o que eu recomendo sempre é que a pessoa comece já vendendo num produto que tenha mais margem. Depois ela vai trabalhando os produtos anteriores que vão dar mais escala para ela, que vão trazer mais aquisição de clientes para esse produto de maior margem. Então a gente tem que ter esse caminho bem desenhado, né? E eu acho que tudo isso, né? Eu acho que tanto o online quanto o offline passam pelo caminho de gerar autoridade. Né? Gerar autoridade, né? Passar essa credibilidade. O que hoje, né, dentro dessa empresa que você atua, né, que a gente não pode falar o nome, a gente é sigiloso, mas enfim, né, hoje é uma empresa de porte, né, que tem uma cadeira muito estratégica no negócio, né, o que você poderia trazer de insights, né, para quem realmente está nesse caminho de construir autoridade no digital?
que você poderia trazer aí para contribuir com essa jornada? Acho que a parte legal é que a divisão da empresa que eu trabalho com a divisão científica. Então, eu trabalho muito com pesquisa e desenvolvimento. Empresas de porte maior têm essa viabilidade de trabalhar só com posicionamento de marca sem tentar vender produto. Isso é uma coisa que é muito legal e que você consegue usar isso em qualquer empresa também, não como seu foco principal, mas como isso parte da comunicação. Então, eu não quero estar o tempo todo comunicando sobre o meu produto, isso que eu vendo, é isso aqui que eu tô querendo te colocar para você até meio cansativo consumir. às vezes, né, Lu? Fica chato, e assim, hoje em dia tem quantas empresas vendendo produto online? Eu não quero chegar em casa, abrir meu Instagram e abrir e só rodar anúncio no meu celular. Não quero ver vídeo de gente tentando me vender coisa. Eu quero aprender alguma coisa, eu quero ganhar alguma coisa com isso que eu tô consumindo. Eu tô o dia inteiro trabalhando, eu quero chegar em casa, eu quero descansar, eu quero ficar tranquila. Eu não quero me sentir atordoada pela quantidade de gente querendo me vender alguma coisa que nem sabem se eu preciso. Então, quando a gente trabalha com comunicação de marca para posicionamento, a vantagem é que a gente consegue falar só sobre os benefícios que eu te proporciono como empresa, mas sem tentar te vender um produto. Então, quando a gente fala da divisão científica de uma empresa, por exemplo, a gente coloca, olha o tanto de estudo científico que tem por trás desse produto final. Olha quantos cientistas estão envolvidos nisso. Olha quantos anos de pesquisa tem para chegar aqui nisso. E no final existe um produto, mas eu não estou tentando falar sobre isso. Eu estou tentando te falar, olha como isso é embasado. Então, eu como empresa não preciso ser uma multinacional para conseguir ter esse foco em construção da minha marca, mas eu consigo falar o esforço que eu tive para construir isso, o tempo que levou para construir isso, o que eu aprendi que eu posso te ensinar também nesse processo. Não preciso só te vender no final. Vai ter insight. Eu não preciso só te vender algo no final, mas eu posso colaborar contigo de alguma forma, e essa colaboração, essa construção de conteúdo, acho que no final ela é sempre sobre você gerar o valor e gerar essa parceria e entender que eu não quero só te vender, mas eu tô aqui para você estar disponível para a pessoa e se mostrar uma pessoa acessível. No caso de quem está produzindo conteúdo como pessoa que vende, né? Então, assim, eu não sou superior a você porque eu sei vender sobre isso, mas vamos trocar uma ideia, vamos conversar, consigo te ajudar sobre isso. E isso, tanto como empresa quanto como pessoa, é você se colocar à disposição de entregar valor para as pessoas sem tentar vender produto o tempo todo. Então, acho que isso ajuda muito no processo de construção de autoridade, porque enquanto estou vendendo, falando de produto, eu vou falar muito bem sempre. Agora, quando eu falo da minha experiência, quando eu falo da minha história, eu gero conexão com as pessoas. É totalmente diferente. Então, mostrar que é bom, mas que é ruim também, né? Exatamente. É isso que cria conexão, que a gente estava falando antes, né? Você tem que mostrar o esforço por trás de tudo isso. Não tem que mostrar só que deu certo no final. Você tem que mostrar a pessoa que eu também tive dificuldade para chegar até aqui. Olha quanto tempo a gente teve que estudar para chegar nesse resultado final. Então, todo mundo passa por problemas. Então, se foi muito fácil para vocês, às vezes fica inatingível para mim. Isso. Legal, a gente pode se mostrar mais vulnerável, porque isso vai gerar conexão dentro da internet. E de fato é verdade, né? Para quem está no dia a dia empreendendo, né? Tentando realmente se posicionar no mercado, construir essa jornada, né? de crescimento, são os desafios. O dia a dia ele não é simples, né? Então, mas vai de novo, né? Da nossa postura sobre o que precisa ser alcançado, sobre o que a gente quer entregar, sobre as nossas promessas, efetivamente, porque é isso, né? Independente do digital ou do offline, né? Nós temos uma promessa de entrega, né? Seja através de um serviço, através de um produto. Vini, assim, eu imagino que, claro, o mercado de infoproduto, ele bombou, né? Acho que a partir da pandemia, né? Até com uma necessidade. Mas hoje a gente ouve muito, assim, até às vezes com o quê de preconceito de vou aderir ao online, vou comprar alguma coisa no online, ou até mesmo aquele paradigma de compro e não faço. Então, para mim, assim, né, olhando de fora, parece que a gente está num movimento de peneira, assim, sabe? No sentido de as pessoas começarem a ver efetivamente o que gera resultado, né? E querer efetivamente comprar, sim, né? Utilizando a experiência do digital, mas produtos que efetivamente façam a diferença. Não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Eu concordo super contigo. E eu tava no mercado digital quando veio a pandemia. Então, eu vi muita gente, inclusive gente ruim, ficando rica, vendendo coisa ruim, entendeu? Mas é porque a demanda era tão grande, foi um boom tão grande, foi uma oportunidade, sabe? Só que o mercado, como o mercado digital, como qualquer outro, ele passa por uma maturidade, um processo de amadurecimento ali, que hoje em dia ele é muito mais maduro. Então, a maturidade, ela coloca uma barreira de entrada um pouquinho maior, talvez, do que aquela época de 2019, 2020, justamente porque as pessoas já mudaram a percepção sobre muitos empreendedores digitais, porque já compraram muita coisa que não era exatamente aquilo que foi prometido, né? Então, essa maturidade exige mais profissionalismo.
Então, uma das coisas muito importantes que a gente traz na hora de conceber um bom produto hoje em dia também é a gente justamente entender aquilo que o meu cliente já comprou, já testou e não deu certo, porque ele carrega uma crença com ele. E o meu produto, para dar certo, ele precisa quebrar essa crença ruim de que dessa maneira não funciona. Então, uma vez que eu entendo aquilo que ele já fez e não funcionou, eu tenho uma coisa na minha mão muito poderosa, um argumento onde eu posso posicionar meu produto em outro lugar, que é o que a gente chama de mecanismo único da solução, que é uma conversa que a gente estava trazendo. Verdade. Então, como que eu isso. posiciono o meu produto, né? Uma vez que eu entendo aquilo que ele já testou e não gostou, eu tenho que falar na minha narrativa de vendas que o meu produto ele funciona justamente porque desse jeito era assim, assado era errado, não funcionava por causa disso, isso e aquilo, mas do jeito que eu tô te apresentando aqui, você nunca testou. E aí, se a pessoa ouve isso e ela ainda carrega o desejo daquele objetivo, ela cria um sentimento de esperança. E a esperança, ela é o principal fator para o cara comprar de ti. A esperança que você vai contribuir comigo. Um bom produto, ele cria o sentimento de esperança na cabeça do consumidor. Porque ele não quer carregar a culpa de não ter conseguido, ele quer terceirizar essa responsabilidade. Então, ele fala assim, ele prefere acreditar que ele não conseguiu, não porque ele não teve Comprometimento. Comprometimento, não porque ele não conseguiu, assim, sei lá, porque ele é estúpido. Vamos ser bem assim. Mas sim porque ele não tinha o método certo. Então, se eu trago um produto com uma visão diferente de mundo para ele, falo, ó, eu defendo isso dele, né? Falo, você não conseguiu porque te ensinaram errado. E essa forma aqui funciona melhor por causa disso, isso e aquilo, e crio essa esperança nele, eu consigo vender muito mais para ele. Só que, lógico, a gente precisa ser muito honesto naquilo que a gente entrega. Os valores da empresa, exatamente. Né? Os nossos valores base. E aí que entra o profissionalismo que a maturidade do mercado está pedindo agora. Acho que exige uma nova postura mesmo dos empreendedores digitais, né? E para nós que... vou dar o exemplo da R-Fieira, né? Nós nascemos no online, né? Nós nascemos atendendo B2B. Então, ou seja, a partir do momento em que eu faço esse movimento para o digital, né, eu carrego uma grande responsabilidade, né? De uma história, de clientes que já estão conosco. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade de fazer algo muito bom, realmente, de manter o padrão do que a gente já consegue entregar no online, no offline. Então, levar essa mesma confiança, esse mesmo sentimento de pertencimento para esse outro ambiente digital, e é outra dinâmica, né, Vini? É uma outra realidade, né? O que a gente está vendo hoje. E, gente, assim, o que vocês podem falar sobre o TikTok? Por exemplo, vou lançar um infoproduto, ou estou tentando criar autoridade no infoproduto, ou mesmo, né, começando a empreender. O TikTok, ele deve ser uma base, deve ser um canal digital a ser explorado? Então, Vocês que são jovens, assim, né? Vamos falar com vocês que são jovens. Eu uso a rede social, eu gosto de usar as redes sociais, principalmente quando eu preciso trabalhar com isso, porque eu consigo colocar a minha experiência como usuária, não só como alguém que estudou a plataforma e sabe como o algoritmo funciona, mas entendeu como eu consumo dentro da plataforma. Então, existem algumas plataformas específicas que eu acho um pouquinho mais difícil de se posicionar como marca para vender. Uma delas, o antigo falecido Twitter, que agora se chama X, e o TikTok, eles têm uma linguagem muito parecida, que é uma linguagem de troca, de dia a dia. Então, eu dificilmente... Mais dinâmico? É muito mais dinâmico e muito mais pessoal, assim. Mais entretenimento. É muito mais de entretenimento. Dificilmente a pessoa quer consumir algo mais denso ali dentro. Isso. E tem linguagens específicas. Então, se você não soubesse colocar ali dentro, não é que não funciona. Pode funcionar pra ti? Pode. Mas você tem que saber se adaptar à linguagem da plataforma. Então, por exemplo, no X, no antigo LinkedIn, no antigo Twitter... Você tem que saber conversar com as pessoas, você tem que saber ser engraçado, você tem que saber aproveitar de momentos, você tem que aceitar críticas, porque as pessoas estão muito dispostas a comentar e fazer uma grande situação sobre um problema, sobre uma questão. Então, você tem que saber, você tem que ter o jeito de se desenrolar nas plataformas. Tem que estar ali no jogo. E aí, no TikTok, por exemplo, você consegue se colocar como pessoa que vende um produto? Sim, mas talvez falando muito pouco sobre o teu produto, talvez inserindo o seu produto de uma forma muito mais sutil do que você inseriria em outras redes. Porque o TikTok não é sobre vendas, as pessoas não estão
ficam ali esperando receber anúncios. A aderência de anúncios no TikTok ela é muito mais baixa. Porque as pessoas... É muito fácil você arrastar pra cima e pro próximo conteúdo. As pessoas rolam 20 conteúdos em 3 segundos. Então, assim, Uau. se não for algo que eu quero ver naquela plataforma, não adianta insistir. E aí, isso frustra também quem produz conteúdo. Porque às vezes você vai lá, você produziu vários conteúdos, você publicou 20 conteúdos na plataforma, e você pensa, não sei fazer isso, não tá dando certo. E isso é um dilema, né? Ao mesmo tempo de que é incrível ter, por exemplo, o Vini como estrategista por trás de ti, te ajudando, te auxiliando a produzir conteúdo, às vezes o importante é você começar. Então, começa testando. Posta um vídeo, entende como é que funciona pra você desbloquear. Porque gravar vídeo é muito sobre você quebrar essa barreira do preciso gravar um vídeo e estou apenas falando. Exatamente. E isso é uma barreira muito grande para quem grava conteúdo, porque geralmente colocou uma câmera na sua frente, você fica assim, e você começa a falar deste jeito para a câmera, e aí você não passa confiança para as pessoas dessa forma. Eu entendo essa parte, assim, quem me acompanha há um tempo vê o desafio de trazer naturalidade. É muito de ser difícil. quem nós somos no dia a dia, né? E a naturalidade, essa leveza que você passa quando está conversando, por exemplo, nesse formato de podcast, é uma coisa que as pessoas percebem que é de você, que você não tá ensaiando, que você não tá lendo sobre isso. Então, assim, o que eu digo sobre todas as plataformas ela pode funcionar pra ti, mas você tem que saber como que ela funciona. E como ela funciona vai de você testar, você gravar vídeo, você publicar, você entender como que as pessoas reagem, você não se frustrar no começo, porque você vai ter que batalhar ali, você vai ter que perder o medo com a câmera, então você vai ter que perder a vergonha. Bota gravar um vídeo de uma coisa aleatória. Vou cozinhar um negócio, vou fazer um drink, que eu gosto de fazer. Bota o seu celular pra gravar. Cozinhar não ia dar muito certo pra mim, meio estava nada, a gente pula, a gente vai pro drink, então. Boa. A gente pode começar, por exemplo, gravando um vídeo de um drink. Você não precisa postar na rede social, manda para suas amigas. Fala assim, olha, eu sei fazer um drink muito legal, eu quero compartilhar com vocês. Pra você ir perdendo esse medo da câmera, pra você ir conseguindo se soltar em frente à câmera, porque acho que a grande questão é você esquecer que você tá falando com uma câmera. Você tem que pensar que você tá falando com uma pessoa. Isso é pra qualquer rede social. E o TikTok, ele exige isso. Se você não sabe falar com pessoas, se você sabe falar só com câmera, você não vira lá dentro. Exato. Então, existe essa maturidade de entender como as plataformas funcionam, entender como que eu abordo meu produto em cada plataforma, porque todas elas podem funcionar, mas tem que saber muito bem como se colocar ali dentro para você não se frustrar e desistir no meio do caminho. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode começar a produzir conteúdo, então, gravar sobre sua rotina, gravar reuniões que você está fazendo, postar uma foto do que você está fazendo para você ir perdendo esse medo, é um processo de evolução para você começar dessa forma, ir produzindo conteúdo aos poucos, para você chegar no nível que você está mais confiante. E aí, por exemplo, contratar o Vini pra entrar no seu negócio e ajudar com a parte estratégica. Óbvio, gente. Eu indico. A gente indica. Porque em algum momento, o Vini vai chegar pra ti, e já está nesse momento, dele começar a falar que você precisa começar a aparecer e você precisa estar nesse vídeo. Então, se você já começa agora se soltando e tendo essa familiaridade com câmeras, com vídeos e tudo mais, facilita até o trabalho do Vini quando ele chega o processo fica mais natural. Exatamente. Tenho certeza que sim. E vou, né, voltando pro meu exemplo, né, no início, parece que existe um paradigma, né, uma expectativa gigante de quantidade de seguidores, ou mesmo de interações, ou de curtidas no que você faz, no que você constrói. E esse foi um grande exercício para mim, assim, né, de não me limitar à quantidade de seguidores ou mensurar o nível da audiência por quantidade mesmo, mas sim muito mais por qualidade. E assim, uma premissa que hoje a gente traz, né, dentro do que a gente constrói de conteúdo, e hoje a gente tem a Ana, que é a nossa editora de conteúdo, que faz isso muito bem, é de se preocupar de verdade em ser contributivo. Às vezes o texto vai ser mais longo, vai. Se a pessoa vai ler 2 parágrafos do que está escrito, mas ela vai absorver algo que de fato foi pesquisado, foi algo planejado para trazer resultado, né, é o que a gente acredita que faz a diferença. Então, hoje a gente não está mais apegado na quantidade de pessoas que seguem ou que curtem ou compartilham, né? Mas muito mais no DNA do que a gente quer entregar efetivamente. Então, acho que esse foi um insight que ficou para mim, né? E é um exercício, porque existe aquela expectativa, né? De, uau, vou bombar, como é que se fala? Vou viralizar, né? Vou viralizar e tal, né? E hoje a gente não tem mais isso. Então, a gente está muito mais preocupado com a aderência do que está sendo construído. Isso. E para você empreender na internet, você não necessariamente precisa ser um influenciador. Exatamente. Ou seja, você não precisa daquela audiência gigantesca que um influenciador tem. Você tem outros atributos, outras ferramentas, como o tráfego pago, que vão te ajudar a vender mais o seu produto, vão te ajudar a ter mais audiência no futuro. Mas o importante é que você, que nem ela falou, que você quebra essa barreira desse medo, essa vergonha de gravar. Uma dica, inclusive, para quem está com medo de começar a gravar, pega o teu celular, abre o Instagram
e vai lá e cria um amigos próximos ali, o close friends, e começa a gravar pro close friends. Não precisa nem botar ninguém. Bota uma pessoa que seja ali, mas é só para tu começar a ter o hábito de gravar, e ali tu não vai postar para muitas pessoas, só que tu vai começar a falar na frente da câmera. Eu sou uma que faço isso. Eu tenho um close friends no meu Instagram e eu posto lá quase todo dia. Eu não preciso necessariamente, né? Hoje o meu trabalho não demanda dessa presença digital. Era legal construir isso, mas não é uma coisa que é o meu foco hoje. Mas eu não tenho também dificuldade com câmera. Acho que vem um pouco de quem trabalha com comunicação. Nem de falar, né, Elô? Nem de falar, né? Não, mas de falar você também não hoje. tem. Hoje nós estamos em 3 falantes. Então, e eu posto todo dia no meu Close Friends. Eu tô meio descabelada, eu tô mostrando que deu errado alguma coisa que eu cozinhei, tô mostrando alguma coisa algum pepino que aconteceu numa reunião, tô reclamando, tô mostrando meu cachorro, e porque são só meus amigos que estão ali. Acho que isso é um exercício muito legal, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu mesma sou uma que posto muito no meu Close Friends, mas quando eu vou postar pro meu Instagram aberto, já é uma fotinho mais bonitinha, já é um negócio mais elaborado. Então eu tava viajando agora. No meu Instagram aberto, era só as fotos de paisagem, não sei o que, as coisas bonitinhas. No meu Close Friends eram os perrengues, entendeu? Então meus amigos já sabiam tudo que dava errado na 20 viagem. dias viajando, mala Exatamente. cheia de roupa pra lavar. Tem muitas Coisa tendências ruim. pra dar errado. Mas aproveitando o gancho, você estava falando do TikTok, do desafio do TikTok, né? O TikTok, eu acho que ele não é sobre o produto. A Elo estava falando, pô, não posso transformar minha comunicação, porque ela exige é uma plataforma que exige mais entretenimento. Então eu não posso ficar ali falando o meu produto, olha como o meu produto é bom. Mas eu posso falar sobre a minha vida com o meu produto. E é por isso que a gente vê muito conteúdo GC lá, que ajuda a vender, posicionar a marca e tudo mais. A gente vê muito influenciador falando sobre o reflexo de usar tal coisa durante a rotina deles. Ou, às vezes é o estilo de vida mesmo. Eu sou, vamos dizer o teu caso, consultora. Daí tu vai começar a trabalhar no online, tu vai ter mais liberdade geográfica. O TikTok, ele pode ser um espaço que tu não precisa falar do teu produto, mas tu pode mostrar o teu lifestyle. Pode mostrar tu viajando mais, tu passando mais tempo com a tua família. Eu quero essa parte. Sabe? Eu quero. Tu pode, o produto eu quero. Pode falar sobre o sentimento de transformação, de propósito que aquilo traz para ti. Pode fazer reflexões mais legais ali. Então, tu não precisa necessariamente ficar falando do teu produto. Porque as pessoas não vão querer assistir. Não. Por mais que o teu produto seja o mais brabo de todos, ele não vai ser um conteúdo vai gerar legal. Conexão. Não vai. Mas se tu mostrar como funciona a tua vida, o reflexo do teu produto, né, na tua vida, aí é outra história. Aí é uma plataforma que tu consegue gerar isso e tu com certeza vai ter mais resultados. Entendi. Mas se tu parar pra pensar, não é uma coisa tão produzida, não é uma coisa tão difícil. Nem pode ser, né? Nem pode ser. A plataforma não se tu for pro TikTok tentar fazer uma coisa super produzida, Não adianta. raras as exceções, vai ter sucesso nisso, mas a maioria das vezes não. A gente tem até, a gente costuma postar os cortes do podcast, enfim, mas realmente, né, ouvindo vocês falar faz muito sentido. E se fala que é uma rede muito jovem, né, enfim, então realmente quem tá lá tá buscando entretenimento, tá olhando uma hora vaga, então não vai ser a plataforma para você trazer conteúdo denso, enfim. Isso. Mas o Insta hoje é um bom canal de comunicação para venda de produtos. Com certeza. O Instagram pra mim é o melhor ainda, apesar de eu odiar a Meta. Porque eu passo muito perrengue com a Meta. Porque principalmente com a plataforma Momento de desabafo do de Vini. anúncios e tudo Só mais, quem o lida algoritmo. com anúncio sabe o trauma que é uma rede social. Mas ela é fundamental, ela é sempre a minha número 1 quando eu começo um projeto, assim, sabe? Só que eu entendo a importância de ter um projeto multicanal. A gente tava falando sobre cada canal ter sua particularidade, né? Então o YouTube ele é um canal de conteúdo mais denso, ele é importantíssimo para tu posicionar a tua imagem como especialista num assunto e ajudar de fato outras pessoas. Elas vão te conhecer ali, às vezes, é um conteúdo perpétuo, né? As pessoas tu posta hoje e daqui a 7 anos alguém vê um vídeo teu e começa a te seguir ou tem na descrição o teu produto para comprar e ela compra, então funciona muito bem, só que ela tem esse propósito mais educativo. Aí tem o Instagram, que não só uma plataforma, mas ele tem formatos que têm objetivos diferentes. O Story, ele é mais de bastidor e conexão, é o meu espaço que eu tenho para falar sobre a minha vida e ser mais vulnerável. Ser mais do jeito que eu sou, não sustentar nenhum personagem. E no feed, o formato do feed de Reels, que a gente vai falar mais de Reels, porque a imagem, carrossel, hoje em dia tá ficando um pouquinho mais para baixo, assim, de performance, né? Mas o Reels, ele é muito bom para ser educativo, para ser entretenimento, para ser posicionamento. Tanto é que quando a gente trabalha
no Instagram a gente faz uma linha editorial com 4 objetivos diferentes, né? E o próprio Instagram, ele é excelente nesse sentido, assim. Para vender qualquer coisa, para qualquer empresa, eu acho difícil encontrar uma empresa que o Instagram não seja uma boa ferramenta, uma boa rede social para eles. Mas é isso que a Elo tava batendo, assim, né? Que a gente precisa ter uma estratégia multicanal, mas que a gente precisa ter um objetivo diferente para cada uma delas, saber jogar o jogo de cada uma delas. Conseguir ser estratégico, mas estratégico dentro da sua verdade. Exato. Acho que se a gente pudesse jamais sustentar um condensar, personagem. né? Acho que condensar essa fala e partilhando aqui, né? Para quem está nos ouvindo e tem todo esse desejo de posicionamento, né? Seja numa vertente pessoal ou numa vertente profissional, né? Ouvindo vocês falarem e trazendo também o que a gente tem vivido dentro da RFeira aí nesses últimos 2 anos, que pensando em zero posicionamento digital, né? Para lançar um produto que é o que a gente vai fazer em breve, nossa, assim, eu acho que foi um ramp-up que eu não consigo nem medir, né, a evolução. Mas a importância de ter boas pessoas com você. Porque é uma área em que quanto mais você conta com a ajuda de um especialista, maior a probabilidade de dar certo. Né? Vamos pensar, né, no teu nicho, né, Vini, de construção de infoproduto, de autoridade, de empacotar essa oferta, saber o que vender, como ofertar. Seja no teu caso, né, Lu, de posicionar, de usar os canais, enfim, trazer uma linha de pesquisa, uma linha de construção de branding. Quando a gente estava falando de especialidade de tráfego pago, nossa, acho que a área de marketing, ela tá num nível de necessidade de especialistas que ou você realmente conta com um background muito grande para ajustar a tua estratégia, porque às vezes ficava vinculado na maneira como nós comunicávamos lá atrás, não tem como avançar, não tem como dar certo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Sim. Demais, é que é uma coisa que a gente, quem atua de fora, e muito do que o Vini falou, quem pegou um boom, por exemplo, da pandemia para começar a produzir conteúdo, aproveitou o momento, mas também teve muita sorte de pegar um começo de alguma coisa e aproveitar essa onda de estou começando nisso e não tenho tanta competitividade. Hoje em dia já não é mais assim, então as pessoas estão cada vez mais seletivas com o que elas consomem. Então hoje você começar... como eu comentei antes, é um paralelo. Você pode começar para você se soltando, para você entendendo as plataformas, mas em algum momento você vai ter que entrar com a parte estratégica disso. Porque só indo com o fluxo não funciona. Então tem todo o estudo que eu faço por trás de uma marca para entender que canal que ela vai entrar. O Vini faz todo esse estudo para entender onde o seu infoproduto funciona, para quem que ele funciona. Se o seu infoproduto ele está pronto para ir para o mercado, se ele precisa ser redesenhado, por exemplo. Ou, no meu caso, como que eu comunico um produto sem ficar enchendo o saco das pessoas falando compra meu produto, esse aqui é meu produto, esse toma meu produto. Como que eu reforço uma marca dessa forma? Chega num determinado momento que o seu sobrinho que mexe no Canva, que a minha filha que sabe mexer no Instagram, não funciona mais, porque você vai demandar de alguém estratégico por trás disso, que te dê o suporte, para que você veja resultado, porque sem resultado você também desanima, você perde a vontade de estar ali demandando seu esforço para isso, sem ver retorno. Então, em determinado momento, a ajuda de um profissional, por exemplo, o Vini, que entrou contigo na construção do seu produto para venda, ela é essencial para você entender e você estar mais segura do que você está fazendo. Para você entender que tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Eu não tô gravando esse vídeo aqui sem motivo nenhum. Esse vídeo não vai pro TikTok sem precisar estar ali. Esse vídeo ele vai pra rede social que faz mais sentido estar ali. Isso é uma coisa que você não tem que saber, porque não é a sua expertise. Sim. Você teve que estudar muito para ter a expertise que você tem para ser uma ótima consultora para empresas. Mas você isso não te obriga a saber como é que funciona o algoritmo do Instagram, o algoritmo do TikTok. Isso é o nosso trabalho. E essa é a vantagem de você poder trabalhar com pessoas que te dê esse suporte na especialidade de cada um. Então, o Vini, muito como legal. um especialista de infoproduto digital, ele vai saber te guiar o caminho todo, e ele tem background de várias outras áreas que contribuíram para ele ser esse profissional, por exemplo. O Vini já trabalhou com tráfego. Então, o Vini, por mais que ele não seja focado em tráfego pago, ele sabe te dar as orientações exatas para um anúncio. Isso ajuda muito, e é uma coisa que não tem como você saber como profissional. É impossível você saber de tudo. Então, para uma questão de escalabilidade, de crescimento e evolução, vai chegar um momento que você vai precisar contar com um especialista, um profissional que consiga te dar esse embasamento para fazer as coisas, para que você também consiga manter o brilho no olho e ver as coisas funcionando, dando resultado e continuar nisso, né? Não desistir no meio do caminho. E como tudo na vida, tem 2 caminhos. Tu vai sozinho e quebra a cara, aprende, e que isso não é um problema. Se você tá travado, porque eu quero ir pro digital, mas eu tô travado, tô com medo, não sei. Vai, quebra a cara, faz do teu jeito, tá?
E aí depois você conta com a ajuda de profissionais, pode ser assim, mas para você destravar é importante. Mas como tudo na vida, você tem 2 caminhos. Você pode ir sozinho ou você pode ir acompanhado de alguém que já conhece alguns atalhos. Que já quebrou a Que já cara vai, muitas vezes. que tem Vai experiência trazer de de outras outros. empresas, né? Eu acho Né, que de isso soma outras muito. empresas Isso soma muito. que tem um atalho para alguma coisa, que sabe que tu não precisa errar nisso porque tu já tem uma metodologia para aplicar dessa maneira. Então, você tem esses 2 caminhos, né? Mas se você Sim. tá travado, vai do Só jeito começa. que tá mesmo. Eu acho que também tem isso também, né? O feito é melhor que o perfeito. 1-0. E às vezes a gente seguia muito pelos nossos paradigmas, né? Pelo nosso olhar. E daí se você pega um olhar mais conservador, mais low profile, por exemplo, que acaba sendo um pouquinho da minha realidade, eu não faria N coisas que a gente está se propondo a fazer agora, entendendo que são importantes. Então, acredito muito que esse é o caminho. E pegando o nosso exemplo, né, de infoproduto, no início, quando nós pensamos em, vamos empacotar essa oferta, essa tratativa, a gente queria colocar tudo num produto só, né, Vini? E nas primeiras conversas, né, tu conseguiu, de uma forma muito profissional, né, e muito coerente, nos mostrar que não, faria muito mais sentido fragmentar as entregas para ter consistência. Então, ou seja, no nosso caso mesmo, de fato, se nós tivéssemos ido sozinhos, a probabilidade de construir um grande Frankenstein, ela era muito grande. Isso. É um fato, né? A gente fala Frankenstein. sobre isso. Seria um grande Frankenstein, né? Mas numa percepção que era de nosso domínio. Então, hoje eu defendo, né, realmente que você seguir bem acompanhado é determinante. E a gente tava falando sobre posicionamento, né? O produto, assim como a marca e o especialista, ele precisa de um posicionamento. Então, se a gente cria um produto que abraça muitos problemas a serem resolvidos ao mesmo tempo, ele não tem um posicionamento. Ele fala sobre muitas coisas. Então, se eu quebro ele em pequenos fragmentos, como tu disse, eu tenho um produto que resolve um problema pontual, o outro que resolve outro problema pontual, e assim eu vou posicionando a comunicação para cada um deles. E você também consegue construir, você consegue levar esse profissional para esse produto final que você quer vender também. Porque, por exemplo, às vezes se você tem só o produto final, que você fala com um empreendedor que já está há 20 anos na indústria, você acaba perdendo a oportunidade de falar com profissionais que estão começando. E quando você tem essa trilha de produtos que você consegue falar com o profissional que está começando, você ajuda esse profissional a evoluir para ele chegar no teu outro produto. Sim, tu Então, consegue tenha ele aqui para que depois em algum momento ele esteja na sua esteira de novo. Exatamente, você consegue conduzir ele por esse caminho, e se você conduziu ele no começo, ele já tem toda a confiança em ti, para confiar em ti para o resto do caminho. Então, essa importância de estar disponível em diferentes fases do teu consumidor final ajuda muito. Só muito bom, né? Acho que é um excelente bate-papo. Né? E eu queria pedir para vocês, né, nesse momento, né, Vini, vamos começar por você, né? Se você puder olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem, né, de você, Vini, como persona por trás da tua empresa, né, tendo contato, sendo super jovem, mas o teu trabalho tem muita consistência, né? A gente tem a oportunidade de fazer isso, e você estar aqui é resultado, né, dessa boa ponte que nós conseguimos construir. Que mensagem você poderia deixar, Vini, para quem está ouvindo? Eu sei que pode ir, amigos. Eu quero deixar um insight, Boa. que eu acho que vai ser um bom resumo daquilo que a minha jornada me ensinou, assim. Que vender é encontrar um problema e bater nele até doer bastante. Só que a gente tem que encontrar o melhor problema. E existem tipos de problemas diferentes. Existem problemas dentro de copywriting, que a gente analisa os problemas que o nosso cliente tem. E os melhores problemas são os problemas internos. Existem problemas externos, internos e sociais. Vou trazer um breve resumo aqui. Sim. Que o problema externo é aquilo que o nosso cliente ele externaliza, é algo muito óbvio, a falta de vendas, vamos dizer assim. O interno é como ele se sente em relação àquele problema externo. Então, o não vender me deixa inseguro de ter que voltar para o CLT, por exemplo. Né? Então, e o social é aquilo que foge um pouco da lei natural das coisas, eu ter muito potencial e pouco resultado, eu trabalhar muito e ganhar pouco. Então, a gente encontrar o melhor problema e bater nele com consistência, ser repetitivo naquilo vai fazer a gente vender muito mais do que se a gente ficar focando no problema errado. E normalmente esse problema é o problema interno, é aquilo que a gente faz, que o nosso cliente ele deita a cabeça no travesseiro para dormir e ele fica pensando naquilo, porque é o sentimento em relação aos outros problemas. Ótimo, Vini. A gente volta para pessoas, né? Exatamente. Sempre sobre pessoas. Sempre sobre pessoas. E você, Lu, que contribuição você poderia deixar pra gente? Vou aproveitar o seu gancho e falar que
no final a gente tá falando com pessoas, com seres humanos. Então, aquilo que eu comentei antes de que pessoas não conectam com marcas, assim, com pessoas, é uma das maiores verdades que você tem que assumir quando você está criando conteúdo, quando você está criando comunicações, seja para você como vender o seu serviço como profissional, para você vender o serviço da sua empresa. No fundo, sempre tem uma pessoa por trás, sempre tem alguém que se esforçou muito para colocar a verdade dela naquilo. Então, eu não preciso vender só o meu produto, eu posso vender o meu sonho que está por trás daquilo, eu posso vender a minha história, e isso gera muito mais conexão do que eu te vender um produto no final. Porque produto tem um monte de empresa que vende, tem produto mais barato que o meu. Por que você vai comprar o meu produto e não de outra pessoa? Porque tem alguém por trás que valorizou muito cada processo, que estudou muito pra estar ali, que estudou muito pra fazer aquilo e pelejou no caminho pra chegar nessa história final. Então, quando você conversa com pessoas sendo um ser humano, humanizando a sua comunicação, isso gera muito mais conexão do que você só tentando gerar volume e gerar um conteúdo muito bonito, muito bem produzido e sem verdade no fundo. Uau, adorei, gente, adorei. Bom, e para celebrar, né, a vinda de vocês, não sei que pode, amigos, nós temos uma lembrancinha. Bom, e essa temporada, ela legal. tá sendo muito especial Que para nós, bonitinho. viu? Olha. Esse é o nosso mascotinho, enfim, para vocês levarem e lembrarem, então, né, dessa participação, porque mais do que nunca, né, a temática do Eu Sei Que Pode, né, e é muito legal que em breve aí a gente vai comemorar um ano de programa, um ano de podcast. E todas as vezes eu falo porque é muito fato que é um projeto que enche meu coração, assim, né? Porque coloca cera, assim, na minha vela, né? Fazendo uma analogia. Porque não tem como a gente não sair melhor de um bate-papo como esse. Tanto de olhar para a sua história, quanto olhar para a história de vocês, para a evolução, né, Lô? A gente se conhece já há alguns anos e ver realmente a trilha de carreira que você desenvolveu, confiar na sua indicação. Então, é muito sobre isso, né? Eu acho que os negócios, eles acontecem a partir disso, né? Veio uma indicação e hoje você está aqui, né, Vini? Porque sim, porque deu muito certo. Porque a gente confiou no teu trabalho, você confiou na nossa proposta de negócio e juntos a gente está fazendo acontecer. Então, ou seja, né, a gente consegue reverberar e criar pontes que elas são, elas ficam para a vida. Eu acho que é Exatamente. muito mais do que a realidade, né, do negócio, é atemporal. E eu acredito que o Eu Sei Que Pode, ele tem tido esse papel, né, para a R Fieira e para todo mundo que participa. Então, viu, gente, para você que nos acompanhou hoje, que ouviu um pouquinho sobre posicionamento no digital, né, pode acompanhar a nossa realidade de fato, né, de sair de um low profile de há um ano atrás, né, não ter presença nenhuma nas mídias e hoje está construindo essa história, né, acreditem que é possível, né, mas mais do que nunca, como insight eu trago, né, esteja acompanhado por boas pessoas, seja no seu ambiente particular, seja no ambiente profissional, porque é tudo isso que faz muita diferença. Então, sigam com a gente, né? Curtam esse episódio, compartilhem com quem vocês acham que também merece ouvir, porque, de fato, eu sei que pode, que você pode, e amigos, tá aí para te ajudar nesse processo. Muito bom!